Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, uma obra fundamental do Espiritismo, fundamental para entendermos a comunicação entre os mundos. Hoje nós estamos no último capítulo, do livro e temos o estudo, das reuniões espíritas, das sociedades espíritas, instruções de como devem ser, etc. E hoje nós vamos falar sobre as sociedades propriamente ditas. Então, vamos começar. 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimento sobre a maneira de se formarem as sociedades, resumi-los-emos aqui em algumas palavras. Essa língua devia ser atualizada, que é a gente se embanando toda para falar. Então, assim, naquela época, entenda que sociedade espírita, propriamente dita, é centro espírita, grupo espírita. Então, imagine que isso é uma sociedade espírita que Allan Kardec se refere aqui. E aí ele deixou instruções muito claras sobre as reuniões mediúnicas e agora sobre as sociedades espíritas. Então, que a gente fique muito atento, isso é particularmente interessante para quem frequenta casas espíritas e também para dirigentes e tudo mais. Então, vamos lá. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande NU com acento agudo mero de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação, ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir colocando os fatos acima dos princípios. Uma simples divergência, quanto à maneira de os considerar, basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la, tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros e a recíproca benevolência, que entre todos reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Uma sociedade, onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, e não na expectativa de presenciar em coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel a dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos. Deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Bem, no último episódio a gente já viu como é prejudicial ter reuniões mediúnicas com mais de 20 pessoas, por exemplo, 30 pessoas. Kardec diz, não tem um número exato, nada é proibitivo, mas como reuniões humanas é muito mais fácil controlar um grupo pequeno do que um grupo imenso, E aqui a gente vê aquilo que eu sempre falo, que Kardec mesmo diz que os grupos espíritas precisam ser pequenos. Por quê? Tem muita gente, muitos interesses, muitas coisas rolando. Quando você tem um grupo pequeno, tem 40, 50, 60 pessoas, você tem a possibilidade das pessoas se conhecerem, conviverem ali nas atividades da casa espírita, se conhecerem, e fica mais fácil você controlar para os objetivos que precisa ter, na casa espírita. Já quando é muito grande,
costumo dizer assim, em centros muito grandes, você tem um presidente por cada dia. O presidente da segunda, o presidente da terça, o presidente da quarta. E geralmente não se falam e cada um adota aquilo que bem entende, né? Não segue exatamente o que Kardec deixou, mas adota aquilo que bem entende. Inclusive colocando coisas fora do espiritismo, atividades fora do espiritismo e descaracterizando um pouco a sociedade espírita como Kardec assim a constituiu. Então a gente precisa ficar muito atento sobre isso. E de novo, olha lá, Kardec diz assim, ó, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, vou grifar aqui para você acompanhar comigo, as reuniões espíritas devem atender antes à multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. E aí ele fala para os grupos se visitarem, conversarem entre si, etc e tal. Não é para ficar separado, mas quando um trabalho está crescendo muito, em vez de ficar fazendo puxadinho na casa espírita, reúne com um grupo e vê quem está a fim de montar uma nova sociedade espírita num outro lugar, longe dali, para atender outras pessoas, né? E assim acontece. Sem necessidade de grandes movimentações, grandes obras, grandes isso, grande... Pode nascer na casa de uma pessoa, nos fundos do quintal de uma pessoa, e depois, aos poucos, as coisas vão se colocando no lugar. Então, todo grupo muito grande tem uma dificuldade imensa de ser coordenado, tá? 335. Já vimos que de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter essa uniformidade, quanto maior for o número. Lembra que eu falei em reunião mediúnica que eu participei? Tem época que todo mundo se gosta, se curte, se respeita, é uma beleza. A reunião é muito produtiva, tem comunicações maravilhosas, mas tem épocas que tem muita gente estranha entre si, não está muito alinhado, isso se reflete no trabalho. Aqui, na questão de qualquer reunião, né? Não só mediúnica. Nos agregados pouco numerosos, ou seja, grupos pequenos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. Bom, a gente sabe que já em família, não muito grande, é uma dificuldade imensa de relacionamento. Agora você imagina se reunir muita gente, mais dificuldade ainda. As grandes assembleias excluem a intimidade, pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem. Se todos os presentes cada um querer que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam, alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver, daí, opugnações, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião e, depois, a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer. Se a dissolução de um grupo pequeno passa despercebida e, ademais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos, de 15 a 20 pessoas, obterão mais e muito mais farão pela propaganda, do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Dir-se-á, provavelmente, que os membros de uma sociedade, que agissem da maneira que vimos de esboçar, não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos é perfeitamente exato e, por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome que de fato certo não pertencem à terceira categoria. Veja, se o item 28, mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas, uma consideração aqui se apresenta, não destituída de gravidade. Olha, quando a gente acha que estava tudo claro, né? Kardec vem aqui e diz assim: se tem uma grande associação espírita, um centro espírita grande,
é muito mais chance de ter problemas, confusões, etc. e tal. E se essa casa fecha, traz muito mais propaganda negativa para o espiritismo do que se fossem, olha que interessante, 20 grupos de 15 a 20 pessoas. Olha o que ele recomenda. Que 15 a 20 pessoas não precisa nem de sede. Você pode se reunir no fundo da casa de alguém, né? Você pode ter aí um trabalho feito, ou uma sede modesta, pequena, sem grandes chamamentos. Então, assim, Kardec é muito claro quando indica que não é para fazer centro grande, mas a nossa motivação, sei lá qual, chama ao contrário disso. Aí o que acontece? Em centros menores, como é o caso da casa que eu frequento, o GEOL, todo mundo conhece todo mundo, né? Um reencontro de amigos. Num centro de 100, 200, 300, 500 pessoas, você conhece um ou outro. E muita gente que não conhece ninguém entra e sai da casa espírita sem um abraço sequer. Estamos falando dos tempos bons aí, antes da pandemia, mas enfim, você entendeu. Sai sem nenhum reconhecimento, sem uma palavra, sem um conforto. Se ela estiver bem ou mal, vai sair do mesmo jeito. Entende? Então, é muito complicado centros grandes para pensar. Não sou eu que estou falando, é o Kardec. Não esqueçamos que o espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, às quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, de dentro para fora, né? Os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Gente, nossa casa espírita passou por isso, então sabemos muito bem o que ele está falando. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contém poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que o que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia ou divisão não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal, né? Como eu disse, sem citar nomes, nós temos uma pessoa que causou uma baita cisão. Foi metade da casa espírita embora, porque foi dado trabalho mediúnico para ele, e aí ele começou a comer pelas beiradas e convencer as pessoas e queria dominar tudo do jeito dele, com coisas que não eram espíritas. O que aconteceu? Quando os dirigentes perceberam, era tarde demais, ele já tinha feito a cabeça de metade, né, dos frequentadores da nossa casa. Então, nós precisamos ficar atento a isso, né? É muito mais fácil algo ser destruído de dentro para fora, e eu já vi muitas casas espíritas. Não é que eu vi de visitar, eu vi de participar, de trabalhar, e vi tudo isso acontecendo como ele relata aqui. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem graças a surdos manejos, que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição, sob a aparência de interesse hipócrita pela causa. Tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem, tratando-se de gente dessa espécie. Apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. Olha que interessante, como é que a gente vai agir? A gente fica com medo, os dirigentes até ficam com medo de causar, vou causar uma divisão se eu conversar com essa pessoa ou pedir para ela não frequentar mais o centro, aqui todo mundo pode frequentar. O trabalho é precioso. O dirigente tem o direito, sim, de pedir para que pessoas que estão causando tumultos ou não estão querendo seguir as instruções de Kardec se retire ou não dê mais funções
de convencimento, ou trabalho mediúnico, enfim. Então Kardec é muito claro com isso, né? Tratando-se de gente dessa espécie, apelar para o sentimento de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários. Ou seja, essas pessoas estão querendo destruir o trabalho. Por que você vai mantê-los na sua casa espírita? Ah, mas você está falando então que é para expulsar quem eu não vou com a cara? Nada disso. Aí é a pequenez sua. Pequenez de quem vai expulsar só porque não vai com a cara. O que essa pessoa está fazendo? Geralmente é um trabalhador. O que ele está fazendo? Ele está agindo de acordo? Ou ele está tentando impor o seu jeito, o seu modo de mediunidade, os seus próprios costumes? Então você tem que ver, você tem que diferenciar. Não é uma questão de vai com a fuça da pessoa, não, mas é uma questão de está adequado ao trabalho? Se não estiver, gente, eu já vi acontecer em muita casa espírita que eu passei, trabalhei, etc e tal. E todos, quer dizer, só a minha casa atual que o dirigente teve a coragem e a certeza de pedir para se retirar. Só. Os outros ficaram, não, vamos dar uma chance. Chegou ao ponto dessas pessoas chegarem no meio de uma reunião pública e querer lavar roupa suja na frente de todo mundo, e causou um estrago para a casa, um estrago para a imagem imensa. Olha o risco que a gente corre. Então, seja o seu sim, sim, não, não. Então, dirigente que tem responsabilidade tem que saber, né, conduzir o caminho, não como um chefe, mas como um líder, e saber acertar, né, os problemas da liderança, porque empurrar com a barriga em nome da tal caridade é botar tudo a perder. Abra o olho. Se mal rumo à reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas, a ela presentes, o direito de crítica, deverão deixar que o mal passe, sem dizer em palavra, e aprovar tudo pelo silêncio sem nenhuma dúvida. Esse direito lhes assiste, é mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente, e não com subterfúgio se ninguém os acompanha. Retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considerem inconvenientes. Pode-se, pois, estatuir como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem, ou desunião, ostensiva ou subrepticiamente, por quaisquer meios, ou um agente provocador, ou, pelo menos, um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível, porém, a isso obstam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão por que convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos, os mal-intencionados sempre estão demais. Entendeu? Mais claro que isso, desculpa, não existe. Então, assim, é um dever dos dirigentes ou até mesmo dos frequentadores da casa espírita que percebem alguma coisa, porque às vezes essas pessoas querem destruir tudo, são ostensivas, são subreptilianos, ou seja, está falando de uma classe abaixo dos répteis, rastejantes, ou seja, falsos, que vão comendo pelas beiradas, vão falando para as pessoas. Se alguém vem falar alguma coisa para você e você achou estranho, vá conversar com o dirigente da casa e dizendo assim, olha, fulano me procurou, falou isso, isso, isso. É bom você prestar atenção nele, né? Mas, evidentemente, com o bom senso de que não foi com a cara do fulano, mas o que ele está fazendo. Então isso é um dever de todo mundo que participa dos trabalhos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são... Epa, eu pulei aqui, desculpa. 338. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, aos que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte aonde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda a circunspecção na admissão de elementos novos. Agora sim. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e pessoas a que desejam esclarecer-se de boa fé aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas, são os de sistemas preconcebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência, os orgulhosos que, pretendendo ter o privilégio da luz infusa,
Procuram em toda parte impor suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrareis, que muito aborrecido ficará se for constrangido a convir em que se enganou. Guardai-vos, principalmente, desses peroradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição uns e outros, fazem perder tempo, sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. Então, não é falta de caridade perceber essas pessoas e até pedir para que se retiram. Muito pelo contrário, é preservar o trabalho daquela casa espírita. Entende? A responsabilidade. Não, gente, espírita, nós temos uma impressão muito errada do que é ser espírita. Parece que ser espírita é falar tranquilamente, ser bonzinho com todo mundo, deixar tudo, cada um. Eu conheço regentes de corais espíritas que não conseguem nenhuma produção decente desse coral por uma única razão. As pessoas falam assim, isso aqui é trabalho voluntário, você não pode me exigir nada. Trabalho voluntário, a única diferença é o pagamento. Pode ser exigido sim, se você quiser estar num coral espírita, por exemplo, você tem que ir aos ensaios. Não querer ir só à apresentação e estragar tudo. É a mesma coisa. Se o regente não tiver pulso firme e falar assim, fulano, você não quer? Então você está fora. Mas aqui, não, aqui quem está doando o trabalho de regente, de organizador desse coro sou eu, portanto eu tenho. Se você quiser, você monta um outro coral num outro horário aqui na instituição mesmo. E se vire. Mas não venha me falar que eu não posso te exigir, você só vai aparecer em apresentação sem ensaio nenhum e vai estragar todo o nosso trabalho. A mesma coisa numa casa espírita. Ser espírita não é ser bonzinho, bobo, significa bobo. É ser bom, mas também não ser passivo. Ser pacífico, não passivo. Você também não vai ser um guerreador, ficar xingando todo mundo e dar uma de chefão. Também não é isso que eu estou falando. Mas você pode ser pacífico, pacificar as coisas, mas você tem que ser enérgico nos momentos que precisa de energia e de decisões. Afinal, você está dirigindo essa casa espírita. Entende? Você foi eleito por outras pessoas, você está dirigindo essa casa espírita. Portanto, merece o respeito das decisões que, geralmente, num caso desse, você convoca a diretoria, conversa aí, todo mundo vai dar a sua opinião, vocês vão tomar a melhor opinião possível. Maravilha? 339. Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas a tirar aos promotores de desordem os meios de se tornarem prejudiciais e a lhes facilitar por todos os modos o afastamento ou as pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar. Muito simples, para a boa ordem das sessões as sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será a que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável, ou que julgarem útil, no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que adiante inserimos. A gente vai ver o regulamento que Kardec deixou das Sociedades Espíritas Parisienses. Então, nós vamos ver como deve ser realmente um centro espírita, né? Mas isso mais para frente, depois de finalizar este próprio capítulo. Mas perceba a responsabilidade, tá? Contra outro escolho tem que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível, assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos, por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo inimigo, um lobo no redil. Deve ser galinheiro o redil, né? E que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Ou seja, você não queira achar que isso não vai dar em nada, porque vai dar. E por experiência eu te afirmo, dá.
se enérgica a resistência ou não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiums pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Para remediá-lo, não se deve, sequer, esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 2 meios eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. Primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços cedilha maiúsculo OS devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de a lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertá-lo. Tá claro para você? Para mim tá muito claro. Se você se omite, você colabora para o pepino acontecer. Assim como na vida pública também, né? Nos nossos governadores, vereadores, prefeitos, presidente, Câmara, Senado, deputado estadual, se a gente se omite vendo o erro multiplica-se, multiplica-se, multiplica-se. Numa sociedade espírita, muito mais. Por isso que sociedades espíritas menores são mais fáceis de serem controladas, tá? Você conhecendo todo mundo. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Tá vendo a regra? Para que a gente saiba, né, ver logo, por prece e por observação, né? Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, ou seja, está todo mundo lá com o mesmo objetivo, não tem um que fica... não questionando é muito bom, mas que fica se opondo às coisas. Cordialidade recíproca entre todos os membros, então ninguém pode estar com a cara virada com o outro. Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã e único desejo de se instruírem e se melhorarem. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o objetivo de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem segundo os gostos particulares de cada um deles. Aí você percebe que o espírito mesmo se afasta quando vê que ele está sendo endeusado. Ah, porque o mentor dessa casa, e está todo mundo endeusando, ele, ó, perna para quem te quer, porque não é o objetivo, né? Exclusão de tudo que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos, durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Serão estas condições de tão difícil preenchimento, que se não encontre quem as satisfaça não o cremos, esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicaram e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação, religando os homens honestos e conscienciosos. Elas imporão silêncio à crítica e, quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela força mesma das coisas, laços de real simpatia.
de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Você viu as regras? Será que é tão difícil? Como Kardec fala. Será que é tão difícil seguir? Né? Além daquelas que a gente falou, exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos exprima apenas curiosidade. Recolhimento, silêncio respeitoso durante as confabulações com os espíritos, não ficar converseiro em todo lugar. União de todos os assistentes pelo pensamento. Concurso dos médiuns da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, amor próprio e supremacia, e só o desejo de serem úteis. Não é difícil, né, gente? Aliás, se for diferente disso, vai dar ruim. Não tem jeito não. Fora errôneo acreditar-se que se achem fora desse concerto de fraternidade que excluam toda a ideia séria as reuniões consagradas de modo especial às manifestações físicas do fato de não requererem condições tão rigorosas para sua celebração. Não se segue que a ela se possa assistir de ânimo ligeiro e muito se enganará quem supõe absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações deste gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios, quer dizer que também nesse caso há influências contrárias e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. Olha que importante. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrir em campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências a se lhe desdobrarem diante dos olhos. Pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios. Então, assim, não dá para fazer isso aberto, né? Mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção, se não se realizar em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo, recusarem mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos, de pessoas diferentes. Se é certo que são os espíritos menos adiantados que os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial e os bons espíritos as favorecem sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Então, quando tem reunião mediúnica, a gente tem que prestar muita atenção, se não ter plateia, e sim só trabalhadores, né? Claro, alguns que estudam, né, chegam e por 3 meses, por exemplo, vão participar só dos estudos. Quando há as manifestações mediúnicas, eles ficam sentadinhos num canto, geralmente recebendo passe, acompanhando de longe o trabalho, e depois disso, né, se acontecer alguma manifestação espontânea, vai ter orientador para ajudar isso, e depois disso ele passa a ser um médium ativo. Então precisa de 5 anos de estudo, gente. Isso daí também nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Geralmente as casas espíritas que botam essas condições de 5 anos de estudo para depois começar o trabalho mediúnico, são essas casas que têm 1000 pessoas. Então, assim, faz sentido nenhum. Kardec, o espiritismo é absurdamente experimental. A gente tem que ter só bom senso, né? De não deixar a coisa degringolar, colocar uma pessoa que acabou de chegar numa mesa mediúnica para poder dar a comunicação, porque ele não sabe como é que a coisa acontece. Primeiro precisa estudar, depois ele vai trabalhar nisso, com seriedade. Então, é preciso este tempo, que não é muito grande, mas é preciso esse tempo para analisar e ver. Kardec aqui nos falou sobre isso. Mas não é preciso uma formação para ser médium. A pessoa que é médium. Com a formação ou sem a formação, os fenômenos mediúnicos vão acontecer com ela. Entende? Não tem jeito de controlar isso. É arrogância. Achar que você vai deixar a pessoa de castigo durante uma formação de 2, 3, 4, 5 anos. Ou menos, né? Não é bem isso. Bem, hoje nós terminamos o nosso tema. No próximo, ainda no mesmo capítulo, falaremos sobre assuntos de estudo, né? No capítulo que nós estamos, 29. Eu te espero como sempre. Obrigado por estar aqui comigo firme e forte aí nesses 34 minutos de exposição. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau.